Ataque índio do rei contra índia da dama. Cavalo F3. Essa é uma outra ordem que podemos alcançar o Kia. Com E4, que é a formação ideal do Kia para muitos jogadores, depois de D3, cavalo D2, G3, bispo G2, cavalo F3, as negras podem jogar, por exemplo, a escandinava. E já não tem como entrar no Kia como as brancas desejam. Portanto, elas jogam cavalo F3 primeiro. Tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Por exemplo, depois de cavalo F6, já não tem o E4 rápido. G3, B6, aqui as negras optam por uma estrutura tipo índia da dama. Bispo G2, bispo B7, roque, E6, fica uma posição tipo índia da dama ainda. Vamos seguir a partida Porte e Karpov 1977. O Porte segue com D3, tentando ainda ir para os esquemas da Kia, e o Karpov com D5 impede. Tudo bem, a posição das brancas é bem jogável também e pode seguir os planos normais, né? Tipo cavalo de BD2, torre A1 e preparar o E4 nessa posição também. Seguir o cavalo de BD2. Se agora bispo E7 e as brancas jogam E4, as negras têm que evitar a cilada D toma E4, D toma E4, cavalo toma E4, que parece que está ganhando o peão, devido a cavalo E5. E a cravada na grande diagonal ganha material para as brancas. Karpov nem tentou o truque, cavalo de BD7, torre A1, bispo C5, C4, atacando o centro de outra forma, já que com E4 as negras jogam simplesmente D toma E4, D toma E4, cavalo G4, e o plano de jogar o E5 está refutado. E além disso está atacando F2, por exemplo, torre A2, bispo A6, as brancas começam a ficar com problemas. Por exemplo, C4, bispo B7, e as negras estão muito bem. Mas o poste jogou C4, que é lógico, ataca o centro pela lateral. Roque, C toma D5, E toma D5, cavalo B3, e agora se o Karpov tira o bispo a B6, as brancas jogam cavalo de BD4 e ganham iniciativa, ameaçando cavalo B5 e cavalo F5. Mas o Karpov tirou o bispo a B4, ganhando tempo em cima da torre. Bispo D2, A5, mantendo a pressão. Agora se A3, bispo D2, dama toma D2, A4, cavalo de BD4, cavalo C5, e a casa B3 fica debilitada, a ala da dama fica bloqueada, com poucas perspectivas para as brancas. O Porte jogou cavalo de BD4, depois de torre A8, torre C1, C5, cavalo F5, cavalo F8. Um pequeno erro estratégico que causou um grande estrago. Agora o Porte jogou D4, brigando pelo centro, mas o correto era A3. Por exemplo, depois de bispo toma D2, dama toma D2, A4, o jogo está equilibrado, porque nessa linha o cavalo não está entrando em B3 como na linha anterior. D4 é um pequeno detalhe, enfraquece a importante casa central E4. O Karpov explorou brilhantemente. Cavalo E4. Aqui agora A3 já não funciona mais, devido a bispo toma D2, cavalo toma D2, dama F6. O cavalo não pode sair devido ao ataque em F2. E se G4, por exemplo, enfraquece muito a estrutura, além do possível G6 ganhando material. O Porte jogou D toma C5. Aqui a melhor solução era bispo C3, uma posição muito passiva, mas ainda sustentável. Mas depois de D toma C5, o Karpov ganhou com um golpe tático. Cavalo toma D2, cavalo toma D2, dama G5, explorando o cavalo de F5 defeso e o cavalo de D2. Se cavalo E3, por exemplo, tampando o ataque ao cavalo de D2,
Simplesmente torre toma E3. Agora cavalo F3 contra-atacando em cima da dama não funciona, porque toma o cavalo também. Torre toma F3 e está caindo a torre em E1, por exemplo, bispo toma F3, bispo toma E1. E se peão toma a torre, simplesmente dama toma E3, cheque, rei H1 e bispo toma cavalo, ganhando fácil. O poste tentou ainda complicar com cavalo D6, mas depois de bispo toma D2, cavalo toma B7, bispo toma E1, dama toma E1, seguiu brilhante, torre toma E2. E agora dama toma E2, dama C1 cheque, dama F1, dama D2, C toma B6, torre C8. E as negras abandonadas têm desvantagem material e posicional. Claro que não tem como defender adequadamente também torre C1.